Você estava falando, Marina, eu achei muito legal como que você encapsulou, né? Esses tempos que a gente está vivendo, para falar de tempo. De conexão, né? Tem uma outra reflexão que eu acho necessária, que se a gente voltasse 50 anos atrás, quando a gente não estava, não tinha ninguém no nosso lugar. Então, quando a gente começou a sair para trabalhar, pais e mães, né, pós-Segunda Guerra Mundial, ninguém ocupou aquele espaço nosso. Os ritos ainda davam conta mais ou menos de uma rotina. O rito da refeição, da escola, dos internos, de quem era interno. Minha avó e todas as irmãs foram internas. Vinham um final de semana para casa. Todos em Né? volta da rádio, para ouvir o rádio. Exatamente. Lembra? A informação que chegava ao mesmo momento para todo mundo. Você tinha mais ou menos uma organização da sociedade que não te colocava em grandes riscos. Então, quando você estava ali, porque você também não tinha tanto acesso ao entretenimento, a família estava mais ou menos reunida. Agora que a gente saiu todos, pais e mães, para trabalhar, sem nenhuma diferença de gênero que eu estou fazendo, entrou um monte de coisa no nosso lugar. Um monte de possibilidades de comunicações rápidas, fugazes, de coisas interessantes. O que isso faz? Além, obviamente, dos riscos, né, normais, que todo mundo está acostumado a trazer como reflexão, traz um protagonismo para quando a gente está. Porque quando a gente está, para a gente competir com tudo isso, se você tiver mais ou menos, não adianta o youtuber estar mais do que você. Se você tiver fragmentado, desleixado, se tiver com seus afetos conturbados, se você tiver muito ambivalente, o conteúdo fugaz está ali o tempo inteiro para ele ver. É anestesia, né, amiga? Você tá a dopamina das... e aí, anestesiar. E a maioria das pessoas ainda não percebeu que esse protagonismo, ele não vem com extraordinariedades. A construção da felicidade, na maior parte das vezes, se dá no ordinário. Na rotina. O Da Vinci fala que a simplicidade é a sofisticação máxima. Não tem nada. A gente não consegue ser simples na relação com os filhos. Com nada. A gente não consegue ser simples em quase nada, né? Com os filhos, então, a gente está a todo momento comprando esses afetos, né, de prateleira. Então, quando a gente joga, e eu me incluo, claro, né? Quando eu tô presente, a minha presença pode ser um diferencial, mesmo que o espaço de tempo seja curto. E a gente adoeceu. O grande problema da sociedade, na minha opinião, nos tempos atuais, não é a tecnologia. Pelo contrário, eu acho ela espetacular. Né? Eu sou muito mais íntimo da Rê por conta da tecnologia, né, do que eu seria qualquer outro momento da minha vida. Imagina, né? A gente, com cliques, a gente passa a se conhecer, a gente se conecta com os nossos filhos, a gente compartilha um vídeo bonito. Maravilhoso. O grande problema é que a gente sofre de uma doença silenciosa que acometeu quase todo mundo como uma pandemia, que é a pressa. E a pressa que não se justifica. Esses dias eu fiz uma pergunta que era num podcast, a gente está fazendo um trabalho interno para uma empresa, eu fiz uma pergunta que parecia, uma pergunta de um pessimista, mas não, era técnica. Viver mais para quê? Mas não era um pra quê, do tipo, viver mais pra quê? Não, é real, viver mais pra quê? A gente buscou a longevidade, seremos longevos, quase todos. Pra quê? Qual é o objetivo maior dessa vida longeva? Pra onde que a gente vai? O que a gente vai fazer? A gente acionou esse botão da pressa sem nenhuma justificativa, sem nenhum pano de fundo que justifique essa pressa. E a pressa nada mais é do que a arte de fazer o tempo faltar. Voltando à nossa lógica do tempo aqui. Sim. Então dá para você lidar com a pós-modernidade sem pressa? Dá. Como? Com calmaria? Eu acho que é difícil. A maioria das pessoas aceitarem a calma, o mindfulness, a meditação. Porque não dá. A maior parte, enquanto a gente está aqui discutindo, o mundo está funcionando porque tem um monte de lideranças silenciosas fazendo o que tem que fazer. Mas dá para você colocar no lugar da pressa a velocidade. A velocidade, ao contrário da pressa, é a arte de fazer o tempo sobrar. O veloz é aquele que tem um tempo a sobrar. Você só consegue ser veloz em alguma coisa, primeiro, se você tem conhecimento sobre essa coisa. Senão você é um apressado que faz tudo errado. E para você ter conhecimento, você gostou do processo. Você aprendeu com o processo. E a partir do momento que você aprende com o processo e que você consegue fazer aquilo no tempo que aquilo precisa, né, com que seja feito, você adquiriu sabedoria, conhecimento. E aí você tem um tempo a seu favor. Só que a gente não consegue mais gostar do processo. A gente não consegue mais se entregar a essa rotina, a essa possibilidade de viver o que tem que ser vivido. Você falou da anestesia, eu me lembrei do Byung-Chul Han, no seu fantástico, né, Sociedade Paliativa. Ele fala que a gente vive uma espécie de analgesia coletiva. Total.
tanto para as dores quanto para os amores. Porque a gente está com os amores compartilhando dopamina de tela, dizendo para os outros e tal. E para as dores a gente está tomando, de fato, um fármaco, um remédio. E a gente esquece de ser afetado na nossa lucidez.